Nesta noite Deus tem muitas coisas para falar conosco. Eu espero que o seu coração esteja preparado ou com fome do tanto que Deus quer manifestar aqui. Eu quero começar com uma leitura, com certeza todos conhecem, o salmo que eu vou ler agora como introdução. Depois eu vou ler numa versão, uma adaptação que eu fiz para a gente ter um entendimento melhor. Bem-vindos ao Evangelho. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Enquanto eu meditava nesse salmo, Deus me fez ver algumas coisas neste verso. A primeira é quando ele fala da expressão habitar. É você indo a ter Deus, você indo à presença de Deus. E quando você descansa à sombra do Onipotente, é a sombra de Deus vindo até você. E o salmo continua: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. A boa nova para você hoje é: se você confia, acredita que está no esconderijo do Altíssimo e está descansando na sombra do Todo-Poderoso, nenhum mal te alcançará, nenhum mal te atingirá. É simples, é só porque você habita no esconderijo do Altíssimo. Não é porque você está tentando se esconder do mal, é porque você está escondido no bem. Não é porque você tem medo do ataque do inferno, é porque você está escondido nos braços do Senhor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. No hebraico diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não para você. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, e no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Coloque a mão sobre a sua cabeça, coloque a mão sobre a sua cabeça. Eu vou profetizar o que está escrito: nenhum mal te sucederá, e praga nenhuma chegará na tua casa. Vou falar de novo: nenhum mal te sucederá, e praga nenhuma chegará na tua casa. Porque o Senhor vai dar ordem aos seus anjos para te guardarem, para te protegerem nos teus caminhos. Ele te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Você vai pisar o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, o colocarei em um lugar muito alto, porque conheceu o meu nome. Agora aguarde o que ele diz: ele me invocará, e eu lhe responderei. Deus ainda responde orações, irmãos, porque Ele é Deus. E eu lhe responderei, estarei com Ele na angústia. O salmista não está dizendo que nós não passaremos por dificuldades, mas nós não estaremos sozinhos, porque o Senhor estará conosco. E dela, da angústia, Ele vai nos tirar e vai nos exaltar, vai nos glorificar. Fartá-lo-ei com vida longa, e lhe mostrarei. Sabe qual é a palavra que aparece aqui no final? Lhe mostrarei Jesus. No hebraico, Yeshua. Eu lhe mostrarei Jesus. Agora, para facilitar o seu entendimento, eu quero ler com você essa versão
que eu adaptei para nós entendermos mais claro ainda o Salmo 91. Versão é de Cleison Oliveira da Silva. Se você morar no esconderijo do altamente elevado, naturalmente encontrará descanso debaixo das sombras do Todo-Suficiente. Onde que está o esconderijo do Altíssimo? Eu quero, de forma muito breve, explicar isso, porque eu preguei para essa igreja, antes de tudo o que está acontecendo agora, mais de 10 domingos sobre Salmo 91, mais de 15 domingos sobre Isaías 53, porque Deus estava nos preparando, porque Deus sempre se antecipa, Deus nunca está atrasado. Onde que está o esconderijo do Altíssimo? Aqui tem duas palavras hebraicas, Altíssimo, que é Elion, e Todo-Poderoso, que é El Shaddai. Entre essas duas palavras está o esconderijo do Altíssimo. Nós precisamos saber onde essa palavra foi citada pela primeira vez. A primeira vez que foi citada a palavra Altíssimo foi em Gênesis 14. A primeira vez que foi citada a palavra Todo-Poderoso foi em Gênesis 17. Então o esconderijo do Altíssimo está entre Gênesis 14 e Gênesis 17. O que aconteceu em Gênesis 15 e 16? Em Gênesis 15, Abraão é justificado pela fé. Em Gênesis 16, Sara expulsa Agar, que Agar representa a lei, Sara representa a graça. Então 15 e 16 é a fé na graça. O que é o esconderijo do Altíssimo? É a fé no Evangelho da graça. Se você confiar no Evangelho que nós estamos pregando aqui, você estará guardado, protegido pelo Senhor de todo o mal, porque nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à sua casa. Versículo 2 diz assim: sua boca dirá ao Senhor, Ele é a minha proteção e o meu lugar absolutamente seguro, meu Deus em quem tenho fé. Quantos acreditam que Deus nos guarda? Diga amém. Versículo 3 diz assim: o Senhor te poupará da prisão do passarinheiro e da doença contagiosa que é totalmente nociva. Versículo 4: Ele estenderá as suas asas, as suas penas sobre você, e debaixo das suas asas estarás completamente guardado. A sua verdade é proteção total do seu ser e arma de defesa. Não fique apavorado com aquilo que causa pânico de noite, nem com a flecha que vem em sua direção durante o dia. Não tenha medo da epidemia que se espalha em grandes quantidades nas trevas, nem do massacre que devasta ao meio-dia. Mesmo que caiam 1000 bem próximo de ti e 10.000 à tua direita, apenas confie na proteção do Senhor, pois você não será o alvo de nenhuma praga. Apenas confie na proteção do Senhor. Apenas confie que Ele está nos guardando. O versículo 8 diz: simplesmente abra bem os olhos e veja o castigo daqueles que amam a maldade. Deus está nos protegendo. A maldade não é para nós, e sim a bondade do Senhor. Pois antes você já havia declarado: o Senhor é o meu lugar seguro. E você já fez daquele que reina soberanamente a sua casa principal. Quantos creem que Deus é a sua casa principal? Eu quero que você entenda uma coisa: você tem uma casa onde você mora, e você se sente protegido ali. Pelo menos é assim que todo mundo deve viver, sentir-se protegido em sua casa. Mas não existe lugar mais seguro do que a presença do Senhor. Porque quando você sai de sua casa, você congrega no Senhor. Vou falar de novo, que você não entendeu. Quando você sai de sua casa, você congrega no Senhor. Você habita nele. Versículo 10: nenhum tipo de mal se aproximará de você, nenhuma tragédia chegará à tua casa. O fato é que Deus já enviou os seus anjos para estarem sempre contigo, para que te protejam em cada passo que você der. Você não precisa orar para os anjos te guardarem, eles já estão à tua disposição. O Salmo 34, versículo 7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. Já estão acampados ao nosso redor. É trabalho deles nos guardarem. Eles são nossos servos. O Senhor já deu ordem
Para cada um de nós, Deus enviou 2 anjos. Quer saber o nome dele? Vou revelar o nome deles esta noite para você. Por onde você andar, como diz o Salmo 23, o anjo chamado bondade estará contigo, e o anjo chamado misericórdia estará contigo. A bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Foi eu que dei o nome para esses anjos agora, ok? Você não vai achar isso em lugar nenhum. Então confie que Deus te guarda. Versículo 12. Nas mãos dos anjos do Senhor você estará livre de qualquer queda, pois eles te elevarão quando estiveres diante de obstáculos. Você tem total poder para pisar o diabo e seus demônios. Ainda pode esmagar debaixo dos seus pés todo o império das trevas. A Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Olhe para mim para você entender o que é isso de uma vez por todas. Não é as portas do inferno que estão nos atacando. Não. Nós vamos diante das portas do inferno e sacudimos as portas do inferno. Por isso elas não podem prevalecer contra nós, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não é o inimigo que está nos atacando, nós que estamos atacando o inferno. Cada vez que você diz que o Senhor é bom, cada vez que você acredita que Deus te guarda, você está atacando o poder do inferno. Por isso que as portas do inferno não prevalecerão, elas não estão te atacando, elas estão tentando se defender de você. É por isso que todos os dias, de domingo a domingo, nós podemos abrir a nossa boca e dizer: eu tive uma semana abençoada, mesmo com dificuldades, porque o Senhor me guardou, o Senhor é bom. Ele me deu vitórias, e continua no versículo 14: porque você se agarrou a mim com amor, e eu te preservarei, manterei você totalmente protegido, pois você sabe sobre o meu nome. 15: se você clamar a mim, eu prontamente lhe responderei. Nos seus momentos angustiosos, eu estarei com você, e te pouparei e te honrarei. O Evangelho não nos isenta de problemas. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas guarda o que Jesus disse: eu venci o mundo. Ele não disse que você venceu. Você se posiciona a partir da vitória dele. Ele já venceu, então desfrute da vitória de Jesus. Paulo fala que existem tribulações, que existem angústia, mas sempre tem um mais. Deus sempre tem um mais para nós. Paulo fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas você precisa ver o contexto. Sei ter abundância, sei ter escassez, sei ser amado, sei ser odiado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A palavra-chave é naquele que nos fortalece. Não é o posso, é o naquele. Isso faz toda a diferença quando você sabe em quem você tem crido. E o último versículo diz: te beneficiarei com vida longa e revelarei a você a minha salvação. Jesus, o meu filho. Bem-vindos ao Evangelho da Graça. Vamos aplaudir o Rei Jesus? Aplauda bem forte o Senhor Jesus. Aleluia. Nós precisamos confiar no que a palavra do Senhor nos ensina. A Bíblia é o nosso manual. É aqui que está a nossa confiança. É aqui que está a resposta para todos os nossos problemas. É aqui que está a saúde para o nosso corpo. Graças a Deus pelos médicos. Graças a Deus pelos cientistas, pelos estudiosos. Mas vocês sabem que os cientistas dizem que quanto mais as pessoas, o ser humano vai ficando velho, mais ele vai perdendo suas forças. Mas a Bíblia diz que quando aumenta os seus dias, aumenta a tua força. É o contrário. Você toma um remédio para dor de cabeça e ataca o estômago. Você lê a palavra de Deus, ela cura a cabeça e cura o estômago. Aqui tem a cura. Se você tocar na palavra, você recebe saúde no seu corpo. Provérbios capítulo 4 diz que a palavra de Deus é saúde para o nosso corpo. Ela serve como medula para os nossos ossos. A Bíblia é um livro científico. Está além da ciência. Sabe por que ela usa essas expressões? Inclusive o escritor Zebeu diz que a palavra de Deus penetra na divisão da alma entre juntas e medulas, porque é justamente na medula que o sangue é formado.
A vida da carne está no sangue. A palavra de Deus opera onde o sangue é gerado. Porque o sangue fala. Se você precisa, para você saber se você tem saúde, você precisa tirar sangue. E nós sabemos que o sangue de Jesus, conforme os Hebreus, diz que fala muito mais do que o sangue de Abel. Porque o sangue de Abel clama por vingança. E o sangue de Jesus clama, você está perdoado, você está curado. Porque o sangue fala. Cada vez que nós viemos à casa do Senhor, à igreja, o nosso coração se enche de esperança. Precisamos entender quão grande é o poder do Evangelho. É sobre isso que nós vamos estudar hoje. Nós vamos estudar sobre que existe vida por meio do Evangelho. Eu vou fazer um resumo de tudo que estudamos na carta aos Gálatas hoje. Eu espero que você esteja preparado para ficar comigo nas próximas 5 horas. Posso ouvir um amém? Estou brincando, irmãos. Porque foi um amém com cara de misericórdia, né? Misericórdia, pastor, 5 horas. Guarde o seu coração. Sempre quando vir a casa de Deus, venha disposto, venha aberto para ouvir, para receber a palavra de Deus, porque é aqui que as coisas acontecem. É muito bom orar em casa, é muito bom meditar na palavra de Deus em casa, e todos nós devemos fazer isso, porque nós somos igreja onde formos. Mas no templo existe uma atmosfera diferente. Existe poder na comunidade, porque o Salmo 133 diz que o Senhor ordena a bênção quando a igreja se une. Ele libera a bênção. Quando nós nos unimos aqui para orar uns pelos outros, você tem uma causa, você tem um pedido, você tem um clamor a fazer, e aqui quando nós nos unimos e começamos a orar por você, algo acontece no mundo espiritual. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagine 2, imagine 3, imagine 4, imagine 5, imagine 6, imagine 10 quando se reúnem. Algo acontece, o céu é sacudido pela nossa oração. Jesus disse que se 2 de vocês se reunirem em meu nome, eu sou no meio de vocês. Eu sou a cura. Eu sou a paz nesse relacionamento, eu sou a paz nessa família, eu sou a restauração, eu sou a vida. Mas vocês precisam se reunir em meu nome. Aqui está a chave. Tem que ser no nome dele. Nós não podemos aqui fazer uma reunião de entretenimento e sairmos daqui apenas cheio de informações. A palavra de Deus se torna verdade dentro de nós quando nós recebemos essa verdade e praticamos. Todo dia, quando você viver desafios, você vai lembrar quem você é em Cristo. Quando o inimigo tentar tocar em você, você vai lembrar, olha, você não pode tocar em mim, Satanás, porque eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aqui está o segredo. Então, para a nossa introdução, Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, diz assim: pois não me envergonho do evangelho, boa nova, boa notícia, que produz alegria. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. A justiça de Deus não é nossa justiça. A justiça de Deus se revela no evangelho. E o que é evangelho? Boa notícia. Boa nova que produz alegria. Eu não estou falando de mar de rosa. Viver pela fé é uma adrenalina. Hoje você se sente lá em cima, depois você se sente lá embaixo como uma gangorra, mas o evangelho é o poder de Deus. Ele produz alegria dentro de você, mesmo você vivendo na dificuldade. Mesmo às vezes você se sentindo cabisbaixo, aí você vem à igreja, você medita na palavra, você ouve uma canção que revela Jesus, você ouve uma palavra que revela Jesus, o evangelho entra em você e você se sente muito mais forte do que quando você estava. Amém? Porque o evangelho é o poder de Deus. Então a justiça de Deus, ela está revelada no evangelho, de fé em fé. Como está escrito lá em Abacuque 2, versículo 4. O justo viverá pela fé. Não é pela força, não é pelo esforço, não é pelo desespero, não é pelo o quanto eu batalho. O justo viverá pela fé. Fé em quem? Em Jesus. Precisamos levar as pessoas até Jesus.
precisamos revelar Jesus para as pessoas, porque quanto mais nós revelarmos Jesus para as pessoas, mais pessoas serão salvas, mais pessoas serão curadas. Quanto mais revelarmos Jesus, menos religião. Quanto mais revelarmos Jesus, menos o eu e mais Deus operando, mais a graça de Deus fluindo, porque o Evangelho faz isso, ele exclui o eu e permite que Deus trabalhe, que Deus opere, que Deus haja. O Evangelho coloca dentro de nós um descanso, mesmo que aqui fora estejamos agitados, dentro de nós ele coloca um descanso. Nós temos poder para descansar. Lá no Egito está escuro, mas aqui na terra de Gósen, lugar de aproximação, tem luz. Nós vivemos na luz, não é luz natural, é luz sobrenatural. Lá no Egito está caindo pragas, juízos, condenações, mas aqui nós que vivemos debaixo do Evangelho estamos recebendo da bondade, da misericórdia do Senhor, que nos acompanham todos os dias de nossas vidas. Posso ouvir um amém até aqui? Porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não é o poder da igreja. O Evangelho não é o poder do pastor, de denominação A, de religião A, B ou C. O Evangelho é o poder de Deus. E como já aprendemos, a palavra poder aqui é dinamite no grego. O Evangelho é o poder de dinamite. Ele destrói a angústia do seu coração. Ele destrói a depressão. Ele destrói a dor da sua alma. Ele destrói o poder do maligno na sua vida. Ele destrói a enfermidade no seu corpo. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Quando nós apresentamos Cristo para as pessoas, fazemos com que as pessoas entendam o que é o Evangelho, a justiça de Deus se revela no Evangelho. E as pessoas começam a se ver a partir daí. Como disse um dos pregadores, considerado um dos heróis da fé do nosso tempo, John Bunyan, um dia estava meio triste, cabisbaixo, meio para baixo, meio cheio de angústia, se sentindo o mais miserável de todos os pecadores, pregador da palavra, ganhador de almas, homem de Deus, se sentindo assim. Sabe Elias, que venceu 850 profetas? Estava escondido, com medo de Jezabel, porque Elias também tinha medo. Aí esse pregador disse: Senhor, por que eu estou assim? Eu sou um crente, eu sou salvo pela graça, eu conheci o Evangelho, por que eu estou me sentindo desse jeito? O Senhor falou para ele: olhe para o céu, é de lá que vem a sua justiça, não é de você. Olhe para Jesus, diga ao fraco: eu sou forte no Senhor. Não olhe para mim, não olhe para você, olhe para Jesus. A nossa força está nele, irmãos. Se nós não entendermos isso de uma vez por todas, se nós não aprendemos a olhar para Jesus e reconhecer que a vitória está nele, que o poder vem dele, que a glória é para ele, se nós não entendermos isso, nós estamos fadados ao fracasso, porque nós vamos tentar e cair, tentar e cair, tentar e cair. Mas se não olharmos para Jesus, mesmo com as nossas falhas, apesar das nossas falhas, somos mais do que vencedores em todas as coisas. A propósito, para vencer tem que ter batalhas. Ninguém vence sem fazer nada. E nós entendemos que a vitória aqui é a partir do que Jesus conquistou na cruz. Eu tomo posse. E no meu dia a dia o inimigo quer me fazer entender que nada aconteceu lá na cruz. Traz uma angústia na minha mente, traz uma dor no meu corpo, querendo anular o que aconteceu na cruz. Aí eu volto para a cruz e digo: eu sou aquilo que Jesus já conquistou na cruz, por isso posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é o Evangelho. Então, o que nós aprendemos em Gálatas durante esses 7 domingos, nós vamos fazer uma breve revisão hoje. Existe vida por meio do Evangelho. Aqui por trás eu coloquei a imagem de algumas células que tem a capacidade de se multiplicar e que representa a vida. Existe vida por meio do Evangelho. E nós vamos descobrir de que Evangelho que Paulo está falando. Eu não estou falando de um Evangelho qualquer, eu estou falando de um Evangelho que revela Jesus. E quando nós apresentamos Jesus, a vida acontece. Então, esse é o subtítulo da mensagem. As 6 consciências em Gálatas que nós aprendemos. Vamos fazer um breve resumo. A primeira é o poder do Evangelho. O que está escrito em Gálatas 1, dos 6 ao 9? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho.
o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós consciência do perdão, da justificação, o evangelho traz a consciência da vida. É desse evangelho que Paulo estava falando para esses irmãos da Galácia, dizendo: eu estou admirado que vocês tão rapidamente abriram mão do evangelho para um outro evangelho. Vocês deixaram de aprender sobre Jesus e vocês estão voltando às práticas da lei. Vocês deixaram de viver a simplicidade do evangelho, estão voltando às práticas da lei. Paulo disse: vocês precisam voltar para o verdadeiro evangelho, porque o evangelho tem poder. Todos os dias eu tenho visto testemunhos, lido em livros de pessoas que são impactadas pelo poder do evangelho, e eu sou uma dessas pessoas que fui impactadas pelo poder do verdadeiro evangelho. Então Paulo não está falando de qualquer evangelho, ele está falando do evangelho que revela Jesus. Essa é a nossa primeira consciência de Gálatas, o poder do evangelho. A segunda é a justificação pela fé em Cristo. Gálatas 2, 16, 17 diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois pelas obras da lei ninguém será justificado. Observa quantas vezes Paulo usa a expressão aqui, ó. Cristo Jesus, Cristo Jesus. Esse é o evangelho. E ele continua: mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também chamados pecadores? Dar-se-á acaso ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque Paulo estava ensinando o poder da justificação pela fé, e as pessoas tinham dúvidas e começavam a questionar Paulo. Quer dizer, Paulo, que Jesus veio para justificar os pecadores, então agora Jesus é ministro de pecadores? Paulo: claro que não. Vocês precisam entender que Jesus veio para salvar pecadores. Jesus veio para salvar os perdidos, porque ele não veio salvar quem já estava salvo. Ele veio salvar quem precisava ser salvo. Então, o segundo ponto do resumo de tudo que já aprendemos é o poder da justificação pela fé. Foi por causa disso aqui, por causa desse verso, que Paulo começou a escrever as suas cartas, começando por Romanos. Foi esse verso de Romanos 1, 16 e 17, que libertou Martinho Lutero. Libertou da religião, libertou do legalismo, quando ele entendeu que o justo vive pela fé e não pelas obras. E não pelo que ele faz ou deixa de fazer, mas pela fé em Jesus Cristo. A terceira consciência de Gálatas está no capítulo 3, o viver pela fé em Cristo. Gálatas 3:11 diz: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então nós já entendemos que o evangelho é poderoso. Já entendemos que a justificação é pela fé, mas não basta entender isso, é preciso viver pela fé. Sabe, nós somos testados diariamente. Guarde isso, você sempre será testado naquilo que você crê. Vou falar de novo, você sempre será testado naquilo que você crê. Se você crê em cura, de alguma maneira o inimigo vai tentar atingir você com enfermidades. E você precisa viver pela fé. E saber que a sua fé está em Cristo e não em você. Viver pela fé é isso. É olhar para Jesus e saber que eu não tenho, eu não posso, eu não sou, mas Ele é, Ele tem, Ele pode. Quando eu olho para Ele, tudo acontece. Então é o viver pela fé no sentido de glorificar a Cristo. Não é uma vida de qualquer jeito, não é uma vida cristã sem responsabilidade. É uma vida onde as pessoas olham para mim, veem Cristo em mim. Eu revelo Jesus para as pessoas, vivendo pela fé nele. Essa é a nossa terceira consciência, é o viver pela fé. A quarta consciência é a filiação em Cristo. Gálatas 4, do 1 ao 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei,
para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Essa é a notícia boa do Evangelho. Você não é mais escravo. Sabe que esse princípio está lá no Gênesis, quando Deus criou o homem, disse que ele dominaria todas as coisas. E ainda disse que até sobre os animais que rastejam, e ele foi enganado justamente por uma serpente. Deus deu poder para o homem. Nós não somos escravos dos nossos pecados. Nós não somos escravos da nossa velha natureza. Nós não somos escravos da lei, porque agora nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Quando você chegar na sua casa, faça esse exercício de fé. Olhe no espelho e diga assim: eis um filho de Deus muito bonito, abençoado, favorecido e amado. Estou falando sério. Olhe no espelho e diga: eis uma filha de Deus muito bonita, abençoada, favorecida e amada. Não importa o que o diabo já disse no seu ouvido. Não importa o que o mundo diz lá fora. O que importa é o que você crê aqui dentro. Sou filho de Deus e pronto, porque ele me adotou como filho. Então não há mais escravidão. Nós não estamos vivendo mais uma vida escrava. Nós somos livres. Somos livres da condenação, somos livres da acusação, somos livres de todo o sistema religioso, porque nós somos filhos. Eu penso que todo filho de Deus deve viver como alguém livre. Todo filho de Deus deve caminhar com alguém da consciência livre. Todo filho de Deus deve sempre estar na presença de Deus, sabendo que Ele é o seu Pai, que Ele é um Pai de amor, que Deus não quer te castigar, que Deus não quer te condenar, que Deus não quer pesar a mão sobre você, que Deus não quer te machucar, que Deus não quer te torturar. Lembre-se, você é filho, você não é mais o escravo. O escravo vive sempre com medo do seu senhor. O filho não. O filho de Deus se relaciona bem com Ele, porque sabe que Ele é um bom Pai. O Salmo 103 diz que Deus nos chama de Pai e Ele lança os nossos pecados da distância como do céu para a terra, do oriente para o ocidente. De tão grande é o seu amor por nós, que Ele lança para bem longe. Não é que Deus não vê os nossos pecados, que Deus faz vista grossa aos nossos pecados. Não, de maneira nenhuma. É porque Ele nos vê como filhos. Nos ama, nos aceita e vê o sangue do seu Filho sobre nós. Então a quarta consciência de Gálatas é sobre a nossa filiação em Cristo. A quinta consciência, liberdade em Cristo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Jesus te chamou para ser livre. Quantas pessoas livres estão aqui nessa noite? Diga amém. Sabe o que é ser livre? Vou te dizer o que é ser livre. Não é só livre de consciência, não. É tua alma, teu corpo, teu espírito livre. Você diz assim: olha, enfermidade você não pode ficar aqui. Sabe por quê? Porque eu sou livre em Cristo Jesus. Pecado você não pode ficar na minha mente, na minha alma. Sabe por quê? Porque eu sou livre em Cristo Jesus. Diabo, você não tem poder sobre mim. Sabe por quê? Porque eu sou livre em Cristo Jesus. Sabe por que muitas pessoas, quando saem da prisão, elas voltam? Porque elas ainda estão com a mentalidade de que estão presas, mesmo que estejam soltas. A reincidência é muito grande. A maioria volta, porque vem para fora, vem para a sociedade e se sente preso. Aí tem que voltar para lá de novo. Mas uma pessoa que se sente livre, nunca mais ela volta para lá. Sabe que quando Deus tirou o povo de Deus, tirou Israel do Egito, Deus fez com que eles caminhassem pelo lugar mais distante, sabia disso? Porque Deus sabia que eles sentiriam saudade do Egito e qualquer hora eles queriam voltar para o Egito. Deus disse: não, eu vou conduzir vocês pelo caminho mais longe, que é para que ninguém volte, porque Deus não queria tirar apenas do Egito, Deus queria tirar o Egito deles. Eles saíram do Egito, mas o Egito estava neles. De vez em quando caía pão do céu, eles sentiam saudade do alho que tinha no Egito. Trocavam pão pelo alho.
De vez em quando Deus mandava cair carne do céu, eles tinham saudade dos pepinos que tinham no Egito. Somente coisas que exigem esforço. Pense sobre isso. Alho, pepino, melões, tem que se abaixar para trabalhar. E Deus os levou para uma terra que mana leite e mel, que eles podiam lá pegar a uva do cacho sem esforço nenhum, somente se levantar as mãos e pegar. Porque se nós entendemos que nós somos livres de todo o poder do mal, se nós ensinarmos isso para os nossos jovens, se nós ensinarmos isso para os nossos amigos, para as pessoas com quem você se relaciona, não importa em que tipo de prisão ele esteja, você vai dizer, você é livre em Cristo Jesus. Quando isso entrar na mente dele, ninguém mais pode roubar isso da mente dele. Ele vai dizer, eu sou livre porque Cristo Jesus, o Senhor me libertou de todo o império das trevas. Amém? Então essa é a nossa quinta consciência, liberdade. A sexta consciência, maturidade em Cristo. Aqui está o capítulo 6 de Gálatas. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-os com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Os 6 capítulos de Gálatas, nós entendemos que estamos debaixo do poder do Evangelho, somos justificados pela fé, vivemos pela fé, somos filhos de Deus, somos livres. Para quê, pastor? A consequência, maturidade. Maturidade não é algo que você conquista da noite para o dia, é consequência de todos os pontos anteriores. Você recebeu o poder do Evangelho, você sabe que é justificado pela fé, você vive pela fé, você se sente filho de Deus, livre, naturalmente, você amadurece. Então, maturidade não é algo que se conquista, é algo que se recebe pelo poder do Evangelho. Você pode começar a conversar com um cristão que tem 1 ano ouvindo o Evangelho, 1 ano apenas, e conversa com um cristão que tem 30 anos que nunca ouviu o verdadeiro Evangelho. Este aqui, certamente, será mais maduro do que esse. Porque maturidade, apesar da palavra idade, está dentro da palavra maturidade, e maturidade não tem nada a ver com idade. É com o que Deus faz, não tem nada a ver com o tempo de ser cristão. A gente vai amadurecendo e entendendo que precisa amar, que precisa perdoar, que precisa viver em comunidade, que precisa viver em paz, que precisa respeitar uns aos outros. É processo, é consequência. É o resultado do fruto dessa árvore. Então, maturidade aqui é resultado. Tivemos um resumo de Gálatas, dos 6 capítulos. E eu quero lembrar os irmãos de alguns pontos que nós estudamos cada domingo. Isso foi um resumo da carta. Rapidamente, revisão. Vamos lá, é hora da revisão. Primeira coisa, somos livres em Cristo, Gálatas 2:4. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. O que Paulo estava dizendo? Porque aqueles irmãos da Galácia estavam ouvindo sobre Jesus, eles não se sentiam condenados, eles não se sentiam acusados, não se sentiam pecadores, não viviam cumprindo regras da lei, e alguém que guardava a lei começou a espionar a vida deles, começou a bisbilhotar a vida daqueles irmãos, e disse, por que esse povo é tão feliz? Por que esse povo é diferente? Por que esse povo é alegre? Estão no mesmo mundo, tem dificuldades, tem batalhas, mas esse povo é diferente. O que eles têm de diferente? Paulo disse, alguns entraram no nosso meio para espionar a nossa liberdade em Cristo. Quando você diz assim para alguém, sou filho de Deus, sou santo, na mente de alguns isso é loucura. Como que tu és santo? Santo só Deus. Eles ainda não entenderam que o Evangelho nos santifica. Santo não é a minha maneira de me vestir. Santo não é a Bíblia que eu carrego debaixo do meu braço. Santo não é a maneira que eu oro. Santo não é a maneira que eu me comporto. Isso é resultado. Santo é o que Jesus realizou em mim. Quando eu entreguei minha vida a Cristo, a natureza de Adão saiu. Agora entrou a natureza de Cristo. Naturalmente eu sou santo, porque eu nasci de novo. Então, quando você ensina isso para as pessoas, elas têm dificuldades de compreender. Quando você fala do Evangelho, sabe por quê? Porque todos nós queremos fazer.
Todos nós achamos melhor fazer. Todos nós achamos que o fazer é mais importante do que o ser. Existe um fazer depois do ser. Todos nós achamos que precisamos orar muito para Deus abençoar. Aí você vem à igreja e aprende que você é abençoado, por isso você ora. Todos nós achamos que precisamos jejuar muito para sermos abençoados. Precisamos ler muito a Bíblia para sermos abençoados. Você vem à igreja, ouve o Evangelho, sabe que é abençoado, por isso você lê a Bíblia. Você é abençoado, por isso você jejua. Você é abençoado, por isso você oferta, por isso você dizima. Você é abençoado, você é perdoado, por isso você perdoa, quando você ouve o Evangelho. Quantas pessoas você vê no meio cristão que tem dificuldade de perdoar? Vou dizer por quê. Porque elas ainda não sabem que são perdoadas. Porque eu só posso dar o que eu tenho. Paulo, ele diz, vocês devem perdoar uns aos outros como Cristo vos perdoou. Ou seja, eu já tenho perdão. Por isso que é fácil perdoar, porque eu já tenho. Eu já recebi de Jesus. A pergunta é, quem de nós merece ou merecia o perdão de Deus? Ninguém. Mas recebemos. Por isso que de nós é liberado o perdão. E quando você ensina isso para as pessoas, falando que você é livre em Cristo, que você é justiça de Deus em Cristo, que você é santo, que você é nova criatura, elas não conseguem entender. Por dois motivos, porque nunca ouviram ou porque ouviram outro evangelho. E acredite, é muito mais difícil ensinar quem já ouviu, porque a mente já está cheia. Imagine você que é músico querendo ensinar alguém que já sabe tocar. Não, isso aí eu já sei. Isso aí eu já sei. É muito melhor começar a ensinar alguém que não sabe nada. Então Paulo teve esse atrito muitas vezes com os irmãos. Meus irmãos, vocês são livres. Não há mais maldição sobre vocês. Vocês não precisam mais oferecer sacrifícios. Vocês não precisam mais pagar o preço, porque o preço já foi pago. Jesus já morreu por vocês. Vocês são libertos em Jesus. Deixa Pedro pregar o evangelho da circuncisão. Deixa Pedro pregar para os judeus, mas vocês são gentios, vocês são salvos pela graça, somente pela graça. Eu não estou subindo um degrau de cada vez para ir para o céu. Eu tenho uma notícia boa para ti. Você não está subindo, você que já entregou a sua vida a Cristo. Um degrau hoje, um degrau amanhã para ir para o céu. Jesus disse, está dentro de vocês, o reino dos céus, dentro de vocês. Nós não podemos mudar as palavras de Jesus. Nós já estamos diante do trono da graça de Deus. Nós já temos acesso à presença de Deus. Por isso oramos, por isso buscamos. Então, essa é a primeira consciência da liberdade que nós temos em Cristo. Nós somos livres. A segunda consciência que nós já aprendemos, de tudo que ministramos aqui nesses últimos 7 domingos, justificação em Cristo. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Olha só, quando que alguém é justificado? Ele olha, uma das maneiras é pela fé. São 6 maneiras. Uma delas é pela fé. Quando você crê em Jesus, simples e direto, pastor, eu creio que Jesus é meu Salvador. Pronto, você é justo. Aí você conversa com qualquer teólogo, ele vai dizer que justo é aquele que pratica a justiça. Não, isso é consequência de ser justo. Justo é aquele que crê em Jesus como seu Salvador. Justo é aquele que tem o sangue de Jesus sobre sua vida. Justo é aquele que foi justificado pela obediência de Jesus, pela ressurreição de Jesus, pelo nome de Jesus, pela graça de Jesus. Isso é ser justo. Não tem nada a ver conosco. É como se nós estivéssemos diante do tribunal de júri, estávamos sendo condenados, não tinha ninguém para nos defender. Jesus entra em cena e diz, Pai, toda a condenação que estava sobre ele, coloque sobre mim. Aí sabe o que aconteceu? Jesus foi o condenado e nós, os justificados. A culpa passou para ele, a justificação passou para nós. Os nossos pecados sobre ele, santidade dele sobre nós. Nossa morte nele, a vida dele em nós. Segundo aos Coríntios 5:21, Deus fez Jesus pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então isso é ser justo.
Eu não preciso fazer um esforço, eu não preciso me esforçar para ser justo. Você crê em Jesus? Jesus é seu Senhor? É seu Salvador? Automaticamente justo. Quando Deus olha para a terra, irmãos, Ele só vê dois grupos de pessoas, justos e ímpios. Se você já entregou a sua vida a Cristo, justo. Quando Deus olha para a terra, Ele só vê dois grupos de pessoas, salvos e perdidos. Você entregou a sua vida a Cristo, salvo. Isso é automático. Eu não preciso fazer nenhum curso para ser justo. Eu só preciso crer. Quantos aqui creem em Cristo? Você é justo. Pastor, mas eu não me sinto. Não estou perguntando se você sente. Estou dizendo que você é. Não é questão de sentir. Raramente a gente não sente. E não tem que sentir, porque nós não somos baseados no sentir. O justo viverá pela fé e não pelo sentir. Pastor, eu não senti nada. Não precisa sentir, só creia. Tem que crer aqui, ó, no coração. Lembra do que Jesus disse para o ladrão da cruz? Te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Ele merecia? Não. Mas por que foi salvo? Porque foi Jesus quem disse. E ninguém pode cancelar o que Jesus diz. Você é justo porque Jesus disse. Pronto, o sangue dele foi derramado por você. Eu estou vendo aqui uma igreja cheia de justos, justificados pelo sangue de Jesus. Amém? Não importa quanta consciência de pecado tenha. Aí a gente vai, pastor, daqui a 20 anos eu serei mais justo do que hoje? Não. Daqui a 20 anos eu serei mais santo do que hoje? Não. Daqui a 20 anos você terá uma consciência maior sobre sua santificação e sobre sua justificação. Mas você será o mesmo justo que é hoje. Porque nós não crescemos em justiça, nós crescemos em consciência. Se a gente entender isso, fica fácil viver a vida cristã. Mas, se procurando ser justificado em Cristo, somos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á, caso ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Abençoados em Cristo, aqui, ó, Gálatas 3, 13, 14. Eu estou fazendo vocês relembrarem tudo que já estudamos em Gálatas. Abençoados em Cristo. Vamos entender o que significa abençoado, de acordo com Gálatas. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Guarda isso aqui, ó. Por que nós somos abençoados, pastor? Por quê? Está aqui, ó. Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito lá em Deuteronômio: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 14. Para que a bênção de Abraão, e não a maldição, a bênção. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, nós, porque ninguém aqui é judeu. Gentios, nós. E em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, por que nós somos abençoados? Simples, conforme está em Gálatas. Porque Cristo assumiu o nosso lugar de maldição. E sabe quais eram as 3 principais maldições de Deuteronômio 28? Morte, miséria e doenças. Sabe o que significa ser abençoado? Ter vida, saúde e prosperidade. Você não precisa de mais nada, você só precisa disso. Isso é ser abençoado. A vida de Deus operando em você, a saúde de Deus operando em você, a prosperidade de Deus atuando em você. Isso é ser abençoado. Então não é o que eu fiz, é o que Jesus fez. Aí, como abençoado, eu vou ter atitudes de abençoador. Abençoado, abençoador. Vou abençoar pessoas, vou servir pessoas, porque eu já sou abençoado. Conforme acontecia na igreja do século I. Os irmãos eram abençoados e um abençoava o outro. Promessas pela fé em Cristo, Gálatas 3, 22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Então, a palavra, a lei, a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, nivelou todos os homens, de Adão até o último homem, todos foram colocados no mesmo nível, pecadores. Aí Cristo veio, quem crê em Jesus, automaticamente é justificado. Esse é o tema aqui, ó.
Promessas pela fé em Cristo. Eu creio em Cristo, então agora tem promessas. Lembre-se disso, nós vamos ver isso no final. Toda promessa tem bênçãos dentro dela. Todas as vezes que Deus faz uma promessa é porque tem bênçãos dentro dela. Então existem promessas pela fé em Cristo Jesus. Promessa de vida longa, promessa de paz, promessa de saúde. Acabamos de ler o Salmo 91, porque nós não estamos no Salmo 90, porque o Salmo 90 é uma oração de Moisés. Fala lá que alguns vão viver 70 e 80 anos, porque estão debaixo da ira. Esse é um salmo da lei. 70 a 80 anos. Mas o Salmo 91 diz vida longa. Por que vida longa? Porque estamos em Cristo. Faço minhas palavras do doutor, não sei o que Ribeiro, esqueci, Lair Ribeiro, alguma coisa assim. É isso, Lair Ribeiro, voltado na área da saúde. Ele diz que você morra jovem o mais tarde possível. Sabe o que ele quis dizer? Que mesmo na velhice, você tenha saúde. Isaías vem e diz que nós podemos ter a idade das árvores. Vida longa. Deus quer nos dar vida longa. Deus quer nos fazer abençoados em Cristo, porque tem promessas. A Escritura nivelou todos os homens debaixo do pecado, mas em Cristo, Deus liberou promessas para nós. Todos nós podemos desfrutar de vida longa, mas com saúde, com paz e prosperidade. Todos nós podemos desfrutar, porque isso é um direito do povo de Deus, conquistado por Jesus na cruz. Filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, Gálatas 3:26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. O que eu preciso fazer para ser filho de Deus? Crer em Jesus. Aprendemos que todos são filhos de Deus por criação, mas por adoção tem que receber Jesus como Salvador. Quando eu recebo Jesus como meu Salvador, automaticamente eu sou filho de Deus pela fé. E como filho tenho direitos, tenho herança, tenho promessa. Batizados em Cristo. E batismo aqui não é no sentido de mergulhar nas águas. É todos os dias uma nova consciência que Deus traz a nós, ao nosso coração. Gálatas 3:27. Porque todos quantos fortes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Cada vez que nós ouvimos sobre Jesus, cada vez que nós ouvimos o Evangelho, nós recebemos um novo batismo. A nossa mente é batizada, o nosso coração é batizado, e nós nos revestimos de Cristo, do caráter de Cristo, do Evangelho, da revelação de Jesus Cristo. Somos um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28 diz: de Sate não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aqui cai por terra todo o egoísmo, porque em Cristo Jesus nós somos um. Jesus nos nivela, irmãos, iguais. Ninguém pode se sentir mais abençoado ou menos abençoado. Ninguém pode se sentir mais amado ou menos amado, porque em Cristo nós somos um. Mesmo que sejamos muitos, com caráter diferente, com personalidade diferentes, com maneira de pensar diferente, mas nós somos um. Aqui está falando do poder da unidade. Quando a igreja se une, quando o povo de Deus se une, há poder. Quando o povo de Deus se une, algo acontece. Quando nós entendemos isso, que nós somos um, no sentido de um amar o outro, um respeitar o outro, um cuidar do outro, um zelar do outro, e havia temor no meio de todos, conforme Atos 2, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, tinham tudo em comum, porque eles eram um só. Havia um só espírito no meio daqueles irmãos, um espírito de unidade. E quando nós caminhamos assim, a vida cristã se torna mais leve, porque ninguém se sente inferior a ninguém. Aqui é um lugar onde todos nós estamos sentados no mesmo nível, porque nós estamos assentados com Cristo na cruz, nos céus. Amém? Todos nós estamos assentados com Cristo. Não consigo entender isso humanamente falando, mas sei que todos nós estamos assentados, porque há lugar para todos nós em Cristo Jesus. E continua dizendo, herdeiros em Cristo, Gálatas 4:7. De sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus em Cristo Jesus. Todo filho é herdeiro, todo herdeiro é filho. Para ser herdeiro tem que ser filho.
Se você é filho de Deus, automaticamente herdeiro de tudo que Jesus conquistou na cruz. Fé por meio do amor, que aprendemos domingo passado, Gálatas 5:6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Não importa se o indivíduo é judeu, não importa se ele é gentil, o que importa é ele crer em Jesus. A fé dele tem que operar pelo amor. Ela é baseada no amor. E continua, nova criatura em Cristo Jesus, Gálatas 6:15. Paulo também diz, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Lembre-se que Paulo fala o ser nova criatura, e não praticar a nova criatura, porque isso é consequência. Você nasceu de novo, entregou a vida a Cristo, conforme 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Automaticamente você nasceu de novo. E a partir dessa consciência de ser nova criatura, você vive como nova criatura. Não podemos mais viver como velha natureza, mesmo que tenhamos atitudes de velha natureza. Mas agora nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Nós temos o espírito recriado. Porque acontecem mudanças internas dentro de nós. A primeira coisa, quando entregamos a vida a Cristo, é o nosso espírito nasce de novo. A segunda coisa, a nossa mente é transformada. E o corpo recebe vida. Recebe saúde. E isso é um processo diário. A mente diariamente está sendo renovada. Mas o novo nascimento só acontece uma vez. Ninguém nasce de novo 2 vezes. Por isso que no dia que entregamos a vida a Cristo, automaticamente nascemos de novo. E passamos a viver como alguém que nasceu de novo. Agora com o caráter de Cristo. Perceba a diferença. Viemos de Adão. Mesmo que algumas pessoas não concordem com isso. Eu não tenho nada a ver com o pecado de Adão. Eu também não. Assim como não pude escolher o meu sobrenome. Mas alguém veio antes de mim. E eu preciso entender isso. Por causa de Adão, todos morreram. Aqui a natureza é de morte, é de doença. O homem passou a envelhecer, porque Deus criou o homem para ser eterno. E preste bem atenção no que eu vou falar. E Adão viveu 950 anos. Mesmo após o pecado. Porque Deus não criou o homem para morrer. Foi por isso que Jesus chorou na morte de Lázaro. Não é só porque Lázaro é seu amigo. Porque Jesus não gosta da morte. E especificamente bradou, Lázaro, vem para fora. Ele é aquele que tem poder sobre a morte. Então, quando Jesus entrou em você, a vida está em você. E quando nós partimos desse mundo, nós não vamos morrer, nós vamos dormir. Billy Graham disse, se alguém disser para vocês um dia que Billy Graham morreu, não acreditem, porque Billy Graham está mais vivo do que nunca. Eu acho que eu vou colocar isso na minha lápide um dia. Que alguém falou lá, se alguém disser que o pastor de Cleiton morreu, não acreditem, porque agora que ele está vivo mesmo. Porque aqui tudo é muito rápido. Então a natureza de Adão, o homem foi caindo, caindo, caindo. Olha para a cena aqui. A natureza de Adão, o homem foi caindo, caindo, caindo. Jesus entrou, o homem foi ficando de pé, o homem foi ficando mais vivo, o homem foi ficando cada mais forte, porque Cristo habita em nós, Ele é a esperança da glória. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, houve uma mudança radical. O espírito da morte saiu, entrou o espírito da vida. O espírito do pecado saiu, entrou o espírito da santidade. O espírito da condenação saiu, entrou justificação. O medo saiu, entrou o amor. O desespero saiu, entrou a esperança. A incredulidade saiu, entrou a fé. Porque nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. É por isso que nós temos esperança de uma vinda gloriosa do Senhor, porque Ele vai chamar somente novas criaturas. Quem nasceu de novo vai entrar. Tem que nascer de novo. Jesus olhou para Nicodemos, cheio de religião, cheio de si, disse, você tem que nascer de novo. E ele não entendeu, pensou que precisava voltar ao ventre de sua mãe. Jesus disse, não, Nicodemos, você precisa entrar no ventre do Pai. Quem nasceu do Pai, João disse que aquele que de Deus é gerado, nascido, o maligno não lhe toca. Nós somos gerados pelo Pai em Cristo Jesus.
Então, isso faz com que a gente viva como nova criatura, que a gente ame mais, que a gente perdoe mais, que a gente se relacione mais, que a gente cuide mais, que a gente abençoe mais um ao outro, porque nós nascemos de novo. Que o filho obedeça mais, que a mãe e os pais amem mais os filhos, que o marido ame mais a esposa, que a esposa ame mais o marido, é consequência de alguém que nasceu de novo. A propósito, Paulo diz que a mulher deve obediência ao marido e o marido amor à esposa. Mas aqui é um princípio muito interessante. Porque Paulo diz, a mulher deve obedecer ao marido como a igreja a Cristo. O marido deve amar a igreja como Cristo amou a igreja. Tudo tem Cristo no meio. Jesus é o centro de qualquer relacionamento. Mas aqui está o segredo. É que Cristo primeiro amou a igreja. Vou falar bem baixinho para os homens que estão aqui. As mulheres só são obedientes porque são amadas. Pegou? Só vou falar essa vez. Pegou? Primeiro Jesus nos amou, por isso que nós o amamos. O amor do homem gera obediência em sua esposa. Por isso que por isso que Paulo colocou Cristo. Cristo é o modelo. Se eu fosse dar uma palavra para casais, eu não ia dizer assim, 10 motivos para você nunca se divorciar. Cristo é o centro do seu relacionamento. Se ele for o centro, já deu tudo certo. Vou falar de novo, que é para você entender. Se Cristo for o centro do seu relacionamento, já deu tudo certo. Não sei, Deus quer falar com alguém, a gente fica preocupado com regras. Vamos lá ler o livro, 10 motivos para não divorciar. 10 motivos porque se divorciam, 10 motivos porque brigam, tudo é 10 motivos. Eu só tenho um motivo para o casamento feliz. Cristo é o centro. Entende como a gente tem que parar de encher linguiça e dizer, Jesus é o centro. Se Jesus é o centro da sua família vai ter paz. Se Jesus é o centro dos seus negócios, eles vão prosperar. Eu estou falando de que Paulo falou, está em Efésios, nós vamos estudar semana que vem. A partir de semana que vem. Ele diz, o Senhor deve não maltratar o seu servo, deve fazer como faz para o Senhor. O servo deve obedecer ao seu Senhor como obedece a Deus. Marido deve amar a esposa como para o Senhor. Esposa deve obedecer ao marido como para o Senhor. Percebe que Jesus é o centro de tudo? Jesus é o que sustenta qualquer relacionamento. Ele é aquele terceiro elo do cordão de 3 dobras. Eu acho que todo mundo, quando fosse casar, devia convidar Jesus para o casamento. O primeiro convite que tinha que estar escrito lá, Jesus é o primeiro a ser convidado. Sabe que eu fiz essa pergunta aqui alguns dias, antes da pandemia. Eu disse, se você fosse casar hoje, quem você convidaria? Eu convidaria meu pai, minha mãe, meu amigo. O primeiro da festa tem que ser Jesus. Faça um convite bem bonito assim, Jesus, se o Senhor não for, não tem casamento. É por isso que o primeiro milagre aconteceu no casamento, porque espertamente os noivos disseram, Jesus tem que estar presente. Porque se ele não tiver, não tem festa. E acabou o vinho. Quem estava lá? O solucionador de problemas. Jesus estava lá. A gente vai descobrindo essas coisas na prática. Entendendo que quando Jesus é o centro, tudo muda. Paulo chega a dizer que nele tudo subsiste. Tudo se sustenta em Jesus. Porque ele é o centro de todas as coisas. Se a gente entender isso, o amor aos filhos, aos pais, casamentos vão ser muito mais leves, porque Jesus é o centro. A gente ama mais, a gente perdoa mais, a gente compreende mais. A gente não precisa entender tudo, a gente compreende mais. Entende porque a Bíblia diz que o amor suporta tudo, e algumas pessoas entendem que suportar no sentido de tolerar. Não, amor serve de base. Está vendo essa mesa aqui? Ela é suporte para a minha Bíblia. Para a minha Bíblia não cair. O amor suporta, para que o outro não caia. Ame mais, porque Jesus é o centro. Amém? Vamos repetir essa oração. Se Jesus está no centro, já deu tudo certo. Amém? Você pode aplaudir por essa verdade?
viver pela fé em Cristo. É evidente que pelo Pai, é evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E o ponto do que já estudamos é maturidade em Cristo. Aqui, irmãos, eu apresentei 12 pontos. E o último é a maturidade. Mas você já entendeu que você é justo, que você é filho de Deus, que você tem promessa, que você tem abençoado. A maturidade é só consequência. Não se esforce para ser maduro. Não tem nenhuma mangueira se esforçando para que os seus frutos fiquem maduros. É natural a manga ficar madura. É natural pessoas maduras produzirem frutos. É natural. E só há maturidade, irmãos. Honestamente, só existe maturidade na vida cristã quando o evangelho que representa Cristo, que aponta para Cristo, é o centro. Se Jesus não está no centro, não é o evangelho. É religião, é teologia, é tudo que tem gia, menos Cristo. Mas se Jesus está no centro, o evangelho está sendo pregado. E pode acreditar, pessoas estão sendo libertas sem nenhum tipo de esforço. São centenas de testemunhos de pessoas dizendo: eu fui liberto disso, eu fui liberto daquilo, só declarando que Jesus é meu Senhor, que Ele é meu Salvador, que eu sou justiça de Deus, que eu sou amado, e as coisas começam a acontecer naturalmente. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Aí eu quero terminar mostrando para vocês esse relógio que eu criei. Eu chamo de relógio da graça. Hased, relógio da graça. Na verdade, eu queria colocar 5 horas, agora que eu observei. Coloquei 7, não foi? Porque na minha cabeça era 17. Mas tudo bem. Está aqui, ó, relógio da graça. Não sei se vocês conseguem enxergar todas as palavras, mas eu vou ler. A primeira coisa que você precisa entender, antes de tudo, é que em Cristo você é filho de Deus. Amém? Você é filho. E como filho, naturalmente tem promessas para você. E como promessas, guardam herança dentro. Toda promessa está cheia de herança. E como tem herança, dentro de cada herança que Deus tem para ti, tem bênçãos. Todas as bênçãos são recebidas pela fé. Não é de outro jeito. É sempre pela fé. E quando você entende tudo isso aqui, você se sente livre. Pessoas livres em Cristo Jesus. Aí a sua consciência de justiça aumenta. Eu sou justo em Cristo Jesus. Eu tenho uma nova identidade. Eu nasci de novo. Eu passo a viver pela fé. Eu recebo cada dia um novo batismo da minha consciência de nova criatura, de nova identidade, de justiça de Deus, de livre e de tudo isso. Aí eu passo a viver em unidade. A última coisa que acontece é a maturidade. É aqui que Deus quer nos levar. A maturidade. Mas lembre-se que você já passou por tudo isso aqui, ó. E chegamos aqui. A maturidade em Cristo Jesus. Amém?